Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma semana e, claro, como sempre, na presença do Senhor. Que a sua semana tenha começado cheia de muitas bênçãos, graças e livramentos para você, sua casa e família. Hoje, mais uma mensagem que tem como tema Ergue-te. E nós vamos ler Gênesis, capítulo 21, versículos 14 a 20. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beer-sebá. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Aqui nós temos a história de Agar e de Ismael, que houve desentendimentos entre Sara e Agar, e então Abraão recebe de Deus a orientação para que fizesse Agar ir embora com o seu filho Ismael. E assim ele fez. Só que eles, quando terminou a água que eles tinham levado, estavam no deserto e o menino começou a se sentir mal, porque precisava de água e não tinha, e ela achou que ele ia morrer. E nesse momento, Deus fala com Agar. Fala que Deus estava com eles, protegendo o menino, e ela abre os olhos dela também, ela enxerga a água e ela vai dar de beber ao menino, e aí os dois continuam e vivem, né? Saem do deserto e conseguem ficar vivos. Aqui, com essa lição, com essa história, perdão, nós aprendemos 3 lições muito poderosas para as nossas vidas. A primeira lição é que devemos nos levantar. Veja que quando Deus falou, ele fala, a primeira coisa que ele fala está no versículo 18, ó. Ergue-te, falou para ela. Ou seja, vai, levanta, Agar, ergue-te. E outra, levanta o menino. Ou seja, quando nós estivermos no deserto, sedentos, e precisarmos da ajuda de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter atitude. Atitude de nos levantar, atitude de clamar, atitude de dizer: Pai, eu estou no deserto, mas eu estou aqui, socorro. Então, começa por nós. Deus quer nos ajudar. Ele quer, mas para isso ele precisa que nós tomemos o primeiro passo, que nós façamos a primeira coisa necessária, que é nos levantarmos. Então não fique prostrado, não fique caído, se levante, levanta, anda, pede socorro e Deus vai estar te abençoando. Veja que coisa interessante. A primeira coisa que Agar teve que fazer foi erguer-se e levantar o menino. Então erga-se e levante-se. E a segunda lição, após se erguer, após levantar, os nossos olhos serão abertos. E muita coisa que não vemos, nós passaremos a ver. Como, por exemplo, as providências de Deus na nossa vida. O poder de Deus sobre a nossa vida. A mão de Deus sobre a nossa vida. Veja que assim que Agar se levantou e levantou o menino, os olhos dela se abriram e ela enxergou o poço onde tinha água para que eles pudessem beber. Veja só,
Não importa se aquele poço já estava ali e ela não viu, pelo desespero, ou foi um milagre que Deus colocou aquele poço. Não importa. O importante é que ela abriu os olhos e enxergou o milagre de Deus. E na nossa vida é a mesma coisa. Após nos erguermos, nos levantarmos, Deus vai abrir nossos olhos. E nós vamos conseguir enxergar as misericórdias de Deus. Vamos conseguir enxergar os livramentos de Deus. Vamos conseguir enxergar os milagres, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a nossa vida. Então, fique clamando em pé para que você enxergue, veja o milagre do Senhor na sua vida. E a terceira lição. Ele ali, depois de se levantar, depois de os olhos serem abertos, então houve a certeza que Deus está conosco. Ali ele fala, Deus estava com o menino, no versículo 20, e Deus está com cada um de nós. Ele está, nós é que nos afastamos do Senhor, mas Ele jamais se afasta de nós. Então vejam só, amados, assim como Deus foi misericordioso com Agar e com Ismael, Ele será também com você e comigo, se nos levantarmos, se abrir-se os nossos olhos e ter a certeza que Deus está conosco. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente com vocês nessa terça-feira, nesse início de semana, que vocês meditem nesta palavra, que vocês possam compartilhar essa palavra com outras pessoas para que aprendam a erguer-se, a levantar-se e verem os milagres de Deus sobre a sua vida. Agora eu quero orar com vocês. Senhor, obrigada por mais um ensinamento. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, graça e misericórdia. Cubra-nos com teu sangue, coloca os anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez foi uma alegria estar com cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja na sua casa, na sua vida e na sua família. Quinta-feira estaremos novamente aqui para mais um ensinamento diretamente do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até quinta, eu te aguardo. Em nome dele.